É hora de falar de esportes, o bate-papo com Antônio Carmo, o eclético. Bom dia, Carmo. Ótima quarta-feira para você. Muito obrigado, bom dia aí para você, Cláudio Nicolini, bom dia a todos os amigos que nos acompanham aqui, abraçando especialmente seu Otávio da Milclim, o Eliseu, o pessoal todo da Milclim, a Milclim que fica conosco mais uma temporada aqui, nossa parceira. Opa! Milclim, paixão por cuidar, atuando em todo o território brasileiro e na Flórida, nos Estados Unidos. A Milclim, que é essa empresa maravilhosa, está conosco, fica com a gente mais um ano aqui. Um abraço a todos eles de lá, viu, Nicolini? Importante demais que continuam conosco aqui no bate-papo, já seguem conosco há um bom tempo, isso é importante, juntando a credibilidade com o nosso trabalho. Um abraço para o grande Otávio da Milclim, gente da melhor qualidade. Meu querido Antônio Carmo, vamos começar hoje falando do basquete, até que encarou Brasília de igual para igual, mas no final deu ruim, perdeu de mais de 10 pontos de diferença. Eu assisti um pedaço do jogo, um canal fechado aí transmitiu, eu descobri sem querer, e tava pau a pau o jogo, ali no terceiro quarto. Aí eu falei, beleza, depois eu não consegui ver tudo, fui dar uma zapeada no futebol, infelizmente deu Brasília e São José, sai do G8 do NBB, derrota no Nilson Nelson, Antônio Carmo. Como se classificam 16, ele já está classificado, e deve ficar entre os 8, que aí você faz o segundo jogo do melhor de 3 em casa, né? O melhor de 5 aí já vê o regulamento aí. Mas o São José jogou bem ontem, virou o primeiro tempo na frente, um pontinho só, 41-40, jogando bem. Mas aí no terceiro período tomou 30-20. Aí esses 10 pontos aí fizeram a diferença, tomou mais 5, de 22-17 no quarto período, por isso placar final 90-78. Resultado normal, a vitória do Brasília. Eu dizia para você ontem aqui, o Brasília está fazendo uma campanha muito sólida, muito boa. Não sei se vai chegar a brigar pelo título diretamente, mas acho que numa semifinal tem muitas chances de chegar. O Brasília, que é o quarto colocado nesse momento, Franca é o primeiro, Pinheiros o segundo, Minas o terceiro, Brasília o quarto, e o Flamengo só o quinto, né? É a decepção. O Flamengo vem de 4 derrotas consecutivas, está ameaçado pelo Corinthians, que vem de 3 vitórias seguidas. E o São José caiu para 9º lugar, tem mais 3 jogos a fazer, só um em casa contra o Pinheiros, sai para mais 2, não sei não. Não sei se você vai conseguir voltar para o 8º lugar, briga com o Bauru e com o Paulistano nessa possibilidade de ficar em 8º lugar. Agora, pelos jogos que faltam, acho realmente difícil que o São José consiga isso daí. Vai receber o Pinheiros em casa no sábado, né, dia 11, e aí vai em busca de uma vitória pouco provável, porque o Pinheiros está jogando muita bola, o time do Gustavinho de Conte, que é o vice-líder da competição, perdeu para o Corinthians, é bem verdade, um jogo dramático aí de 5 pontos no fim de semana, mas é difícil para o São José, mas ontem o resultado foi normal, viu, Nicolino? Brasília tem mais time. É isso, meu querido Antônio Carmo. Quem gosta de basquete também é o nosso querido Gil Arruda, o homem dos 7 instrumentos, narra tudo. Ontem à noite esteve narrando basquete feminino lá em Araraquara, na companhia do Pedrinho Coralha. Que beleza, um abraço para o Gil Arruda, o homem dos 7 instrumentos, toca qualquer coisa, narra até futebol de botão, viu, Antônio Carmo? E é bom, hein? Quando eu era moleque, eu jogava lá e narrava também, querendo imitar Fiore Gilhote. Bons tempos, Gil Arruda, que é um eclético aí na transmissão de grandes eventos esportivos. Você falou de TV, nova TV, deve ter umas 8 TVs novas que surgiram por aí, né, Nicolino, de esporte. Você vai mudando o canal, não para mais, né? 18 canais de esportes ali, transmite tudo. É jogo que já foi, é jogo que vai ser, transmite, é jogo do futuro daqui a pouco aí, com tanta possibilidade. Hoje, Nicolino, com o advento da internet, obviamente, do YouTube, jogo do Sub-7, né? Você pode assistir pelo YouTube. Jogo do Sub-70, Campeonato do Mone, em Taubaté, você assiste pelo YouTube com cobertura do pessoal. Então, hoje tudo você tem aí, imagem e a distribuição das pelejas. Você pode acompanhar tudo. Que maravilha, Antônio Carmo. Falar em peleja, vamos falar da Libertadores. Ontem, o São Paulo entrou em campo na Libertadores, na Sul-Americana, Antônio Carmo. Mas antes eu quero falar da Libertadores. A Libertadores, quem se deu bem ontem foi o Cruzeiro. Jogou em Guayaquil e ganhou de 1-0 fora de casa. Estreou com o pé direito o Cruzeiro na Libertadores de América. Vitória maiúscula em
Guayaquil contra o Barcelona, 1-0. Quem também ganhou fora de casa é aquele que você falou que tá meia boca. O Boca Júnior foi jogar com a Católica e ganhou, meu querido Antônio Campos, por 2-1, também vitória fora de casa. Demais brasileiros, o Fluminense empatou 0-0 fora de casa e a gente teve somente isso na Libertadores. Destaque também para a vitória, vitória, Antônio Carmo, do Independiente Rivadavia, fez história, primeira vitória da história na Libertadores, ganhou do Bolívar, jogando nas Malvinas Argentinas por 1-0, o Tolima ficou no 0-0 com o Universitário. Hoje tem o Mengão, o Flamengo entra em campo hoje contra o Cusco, 9h30 da noite, vamos ficar de olho no Mengão. Hoje também tem o Palestra, o Palmeiras vai jogar, tem parada mais difícil. Pega o Júnior Barranquilla, fora de casa, meu querido Antônio Carmo, também às 9h30 da noite. Na matinê, às 7h, o Mirassol pega o Lanús, a estreia do Mirassol, o estádio Zé Maria de Campos Maia, recebendo o jogo internacional da Libertadores de América. Vamos ficar de olho nos brasileiros. Começou a peleja, Antônio Carmo. 2 brasileiros ontem, 3 hoje, 1 amanhã, são os 6 brasileiros na Libertadores, com 7 disputando a Sul-Americana, né? Nicolini, de ontem é o seguinte, o goleiro do Bolívar lá é o Lampi, 39, 40 anos de idade, já goleiro da seleção da Bolívia, falhou no gol, e o Independiente Rivadavia ganhou então por 1-0. O Fluminense deixou 2 pontos contra o La Guaira, falei La Guaira ontem, que é La Guaira, na Venezuela, não pode empatar com o ilustre desconhecido na Venezuela. Né? Jogou melhor, teve chance, mas não ganhou, então perdeu 2 pontos. Vai fazer falta? Farão falta? Eu acredito que não, o Fluminense, esse grupo é muito fraco, o Fluminense deverá passar, deverá se classificar. Tem que ganhar os 3 jogos no Maracanã, pronto, garante a vaga, mas é bom classificar-se mais acima em primeiro lugar. Nicolini, o jogo do Boca Juniors, que eu falei aqui não está jogando nada, mas todo mundo tem medo de jogar com o Boca, já ganhou do Universidade Católica, 2-1. E nesse grupo que eu falei, que é o grupo da morte, com o Boca, o Cruzeiro e o Barcelona, o Cruzeiro já deu um salto. Ganhou do Barcelona fora de casa. Que vale dizer que ele abre uma boa vantagem, né? O jogo ontem, o Barcelona começou dominante nos primeiros 15 minutos, mas não tem ataque. Daí o Cruzeiro dominou o jogo, perdeu 2 grandes chances no primeiro tempo. E no segundo tempo, no cruzamento, o Fagner foi colocado lá pelo técnico Arthur Jorge, porque contra o São Paulo todo mundo falhou, ele colocou jogadores mais experientes, um belíssimo cruzamento para a entrada em velocidade do Matheus Pereira cabecear e fazer 1-0. No finalzinho do jogo ainda teve lá, que é Chico da Costa, perdeu um gol, debaixo do gol, na linha do gol, sem goleiro, sem nada, conseguiu chutar por cima, pegou de tornozelo na bola, podia ser 2-0 para o Cruzeiro. Não fez um grande jogo, Nicolini, teve um sufoco natural, porque jogar lá contra o Barcelona não é fácil. O Barcelona é um time muito copeiro, que está acostumadíssimo a jogar Libertadores, foi uma bela vitória do time cruzeirense. E hoje, como você disse, o jogo do Palmeiras é mais complicado. O Júnior Barranquilla é o time que também vira e mexe, está jogando Libertadores. O Palmeiras já teve 2 anos aí no grupo com o Júnior Barranquilla, ganhou todos os jogos. Vamos ver hoje como é que começa a campanha do Palmeiras, né, contra o time colombiano. Sabe que o empate nesse caso aí não é de se jogar fora, mas tem que pular e buscar a vitória. O Flamengo tem o problema da altitude em Cusco. Esse Cusco é antigo, Real Garcilasso, né? Usava esse nome até uns 4 anos atrás, aí mudou de nome, virou o Cusco, e que caiu e voltou para a primeira divisão peruana e tem a altitude a seu favor. O Flamengo vai lá onde ele se dá bem no Peru, onde ganhou Libertadores, aquela coisa toda, para buscar também uma vitória, sabendo da dificuldade que vai ser por conta da altitude. Fora isso, a gente vê, né, muito time aí, Coquimbo Bonito do Chile contra o tradicionalíssimo Nacional e por aí vai. E o Mirassol, né, Nicolini, que é uma atração contra o campeão da Sul-Americana, campeão da Recopa atual, o Lanús, né, que foi campeão da Sul-Americana contra o Atlético Mineiro, campeão da Recopa contra o Flamengo, chega, ó, grandão, e chega lá em Mirassol, e o Mirassol vai fazer o seu primeiro jogo internacional, justamente numa Libertadores. Está numa crise danada, não ganha, se não me engano, há 12 jogos, está muito mal o time do Mirassol. Fosse um time normal, Nicolino, o Rafael Guanais já tinha dançado, como dançou o Dorival Júnior no Corinthians. Mas o Mirassol faz um trabalho diferenciado. Vamos ver hoje o que vai conseguir.
Ah, mas eu acho que se tomar traulicada hoje, eu não sei não se o Guanais se É segura. difícil de manter, né? O Mirassol é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Se não abrir o olho aí nas próximas 3, 4 rodadas, vai ser o Sport desse ano, aquele time que já cai na virada do turno, que você fala assim, esse não volta mais, né? E não consegue se achar. Mudou muitos jogadores. O Chico da Costa, que está no Cruzeiro, era do Mirassol, né? Era do Mirassol e cansou de fazer gol no Mirassol. Pelo Mirassol. Danielzinho, e às vezes também é jogador de Mirassol, sabe assim? Danielzinho foi de São Paulo. Isso tem razão. Tem razão. Os times pequenos, como era o São Caetano, de Adãozinho, Magrão, Ailton, né? Serginho, esses caras vão para time grande não rendem, né? Então é mais ou menos isso daí mesmo. Agora o Mirassol tem que... Ele vai ser campeão da Libertadores? Não, não vai. Ele vai chegar à final? Não, não vai. Ele vai chegar à semifinal? Não, não vai. Então, joga a Libertadores com tranquilidade e concentra as atenções no Campeonato Brasileiro, né? Porque na Libertadores é para ele conhecer aí, fazer uma campanha digna, mas não vai querer, vou jogar Libertadores para ganhar e larga o Brasileiro e vai cair no Brasileiro. Penso eu que o Mirassol tem que pensar realmente no Campeonato Brasileiro, na manutenção, e a Libertadores fica aí como um prêmio extra, né, que ninguém imaginava que o time fosse conquistar no ano passado. É isso, meu querido Antônio Carmo, de forma direta. O Mirassol fez bonito ano passado no Brasileirão. Para a galera toda que está com a gente, meu querido Antônio Carmo, na internet, no youtube.com/rádio Band Vale FM. Aliás, galera, deixa um like lá, deixa um joinha na nossa transmissão. Quase uma centena de pessoas lá nos acompanhando e milhares pelo rádio em 102,9. Vamos falar do São Paulo? Eu falei de São Paulo, São Paulo ganhou fora de casa na Sul-Americana. Uma vitória bacana e importante, começa bem. São Paulo não foi com força total, alguns jogadores aí sendo recuperados. Pegou o Boston Rivers lá no Estádio Centenário em Montevidéu e ganhou por 1-0. O O'Higgins em casa também ganhou no grupo dele do Milionários por 2-0. Os outros brasileiros que entraram em campo, meu querido Antônio Carmo, o Vascão empatou fora de casa 0-0 com o Barraca Central, também foi. Só não foi com o Jorginho Carvoeiro, porque ele já não tá mais aqui, viu, Antônio Carmo? Do resto ele foi. Já morreu. E quase que foi buscar o Abelão lá no Sul. O Abelão para que técnico? Não, para ser zagueiro, Antônio Carmo. Para jogar zagueiro. E põe o Mazzaropi no gol e vai. Jorginho Carvoeiro, que fez o gol do título brasileiro, primeiro do Vasco, de 1974, no Maracanã, que Valdir Amaral, que também já não está mais aqui, narrou com muita emoção para o torcedor vascaíno. O gol contra o Vitor, que saiu para travar a bola com ele, errou, o Jorginho fez o gol naquela rede. Uma coisa que eu tenho inveja no futebol do Brasil, Nicolas, é a rede do Maracanã. Vira e mexe, ela é bonita, né? Em 74 já era linda, hoje é maravilhosa. Se eu sou presidente da FIFA, eu falo, redes do futebol do Brasil, todas elas igual do Maracanã, acabou. Pronto, todo mundo tem que fazer a rede igual, dá inveja daquela rede do Maracanã, né? Você vê essas redes aí, bola bate e volta lá no meio campo, uma vergonha, cada um fazendo o seu jeito. Mas vamos lá falar do Vascão, Nicolas, que ontem poupou todo mundo, acho que nem o Renatão foi, e 0-0 com o Barraca Central. A Sul-Americana, Nicolas, o pessoal fala, vamos jogar, é um campeonato importante, o campeão garante vaga na Libertadores do ano que vem, joga a Recopa contra o campeão da Libertadores, mas aí quando começa e tem outros jogos mais importantes, o pessoal tira o pé. São Paulo foi com time reserva, Vasco com sub-reserva, jogou garoto de 16 anos, jogou com um time lá que, né? E aí empatou com o Barraca Central. Então o pessoal sabe que é importante, mas não é assim. Se é na Libertadores, não faz chegar, isso. Né? Na Libertadores. Se chegar em quartas de final, aí coloca o time principal ali para 4, 6 jogos para ganhar o título. Né? Tá no campeonato. Que vale vaga na Libertadores é importante. Ganha o campeonato, é um título, logicamente. É um título. Ganha a segunda divisão de futebol sul-americano. Né, que é a Copa Sul-Americana, mas é título, você ostenta, coloca lá, garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem, vídeo Lanús esse ano, disputa a Recopa, ganha um dinheiro, não sei o quê, disputa um outro torneio, e a Conmebol está fazendo, né? Antigamente Sul-Americana era mais do que um patinho feio, né? Era nada, o pessoal jogava por jogar. Depois a Conmebol deu um upgrade aí na competição, que os times hoje levam um pouco mais sério. Tanto é que tem até o River Plate jogando, São Paulo, Santos, Grêmio, campeoníssimos da Libertadores jogando a Copa
Sul-Americano. São Paulo com um belo gol do Bobadilla. Você falou que o jogo foi no estádio Centenário, eu acho que não havia 100 pessoas lá no estádio. Uma chuva, vento, o estádio absolutamente vazio. O Boston River, Nicolino, ele deve ser assim, o Tanabi, mais ou menos assim, o São Carlense, lá do Uruguai. Com todo respeito, né? O Palmeirinha de São João da Boa Vista. O São João da Boa Vista, isso. É uma Corintinha de Presidente Prudente, por aí. Né? Então, São Paulo ganhou de ninguém, com todo respeito, né? E o Vasco também, contra o Barraca Central, e também convenhamos aí, né? É a Inter de Bebedouro, lá da Argentina. Então, com todo respeito, o Vasco tinha que ganhar e o São Paulo ganhou. Deu só de 1-0 e tal, mas ganhou, pronto. E já trabalha daquele jeito. Vamos ganhar os 3 jogos em casa, a classificação já vem, e a gente vê o que vai acontecer. Lembrando que na Sul-Americana é só o primeiro do grupo que passa, né? Para outra fase. O segundo vai jogar uma repescagem contra o terceiro de grupo de Libertadores, aquela coisa toda aí que a Conmebol inventou. Mas é melhor, não é repescagem, muito melhor ganhar do que perder. O que é? Playoffs. Tá bom. Abaixo o futebol moderno. Tá bom. Ó, hoje tem o Grêmio, 9h30 da noite, contra o glorioso Montevideo City Torque. Montevideo City Torque. Não sei, é nome de cervejaria, né? É mais um time do... louco, né? É mais um do Uruguai, tá vendo? Deve ser o Marília de lá, né? Isso. Algum time do Uruguai também. Com todo respeito, né, os times, dependendo de Limeira. Os times aparecem aí, Nicolino, né? O Blooming, por exemplo, da Bolívia, ele está jogando Sul-Americana, Libertadores, vai jogar com o River Plate hoje. É um time que já é mais, né, apreciado aí no futebol internacional. O Santos vai jogar com o Deportivo Cuenca. Em 77 estreou na Libertadores no grupo do Corinthians e do Inter, Deportivo Cuenca do Equador. E também, né, Nicolino, com todo respeito, né, não vai para lugar nenhum. Então o Santos hoje, vamos ver, já poupa. Hoje tem que poupar todo mundo mesmo aí, para não ter problema, porque tem que pensar no campeonato brasileiro. E o Galo? 11 horas da noite. Quem, o Atlético? 11 horas da noite tem o Galo contra o Puerto Cabelo, escondido. Lá no vai passar em preto e branco na Tupi, canal 4, Antônio Carlos. Com Walter Abrão, Geraldo Bretas e Eli Coimbra, né? Vai ser uma equipe. O Porto Cabelo é que sapecou 4-0 no Vasco ano passado, aquele jogo que foi uma vergonha do Vasco e tal, mas também não dá, né? O Atlético Mineiro deu uma recuperada no Brasileiro aí, vamos ver se vai com o time completo, se não vai, se Dadá Maravilha viajou, se Reinaldo foi junto ou não, Toninho Cerezo, aquela coisa toda, né? Porque nesse começo de Copa Sul-Americana aí, Nicolino, olha, desafia o Galo, torna-se Copa do Mundo, viu? Tá feia a coisa, meu querido Antônio Carlos. Vamos ficar de olho em tudo isso. Mas é melhor, que está acontecendo. A gente está falando do Grêmio que joga ali do lado, né? Vai a pé para o Uruguai, o Grêmio, passa a fronteira e chega lá. É melhor jogar do que o rival Internacional, que não está em campeonato nenhum, né? Você estava olhando ali, Nicolino, dos times que estão aí no Brasileirão. O Inter e o Vitória não estão, porque o ano passado eles ficaram naquela fase de classificação que não vai nem vem. E o Bahia, que caiu na primeira fase da Libertadores esse ano. Por isso que é ruim você jogar essa pré-fase de Libertadores. Você cai na primeira fase, você não vai nem para a Sul-Americana. O Botafogo caiu na segunda fase e arrumou a vaguinha na Sul-Americana. E o Inter de Porto Alegre, a única coisa lá dos Colorados é torcer contra o Grêmio e mais nada, né? É isso. Deixa eu só fechar a Sul-Americana falando que o Racing Clube de Avejaneda ganhou fora de casa do Independente Petroleiro por 3-1. O Racing que vem com força nesta Sul-Americana. Vamos ficar de olho, meu querido Antônio Carmo. Amanhã tem o Red Bull, hoje tem o River Plate, você falou, né? Pega o glorioso Blooming fora de casa, o River Plate da Argentina. Vamos ficar de olho em tudo isso, meu querido Antônio Carmo, para contar amanhã os resultados aqui, tá bom? E o Menino do Brasil é hoje, né, o João Fonseca? Tá jogando, tá vendo, né? O começo tá jogando, o jogo começou 7h30 e o João Fonseca tá ganhando o primeiro set por 6-5, que ele chegou a abrir 4-1. Quebrou o serviço do Rinderknecht,
Arthur Rindecknecht, o francês de 30 anos de idade, número 27 do mundo, ele chegou a abrir 4-1, daí o francês foi lá, reagiu 4-4, aí 5-4, 5-5, João Fonseca fez 6-5, que está igual, 40-40 ou 40 iguais, com vantagem neste momento para João Fonseca, sacando o francês. Se o Fonseca quebrar agora o saque, confirmar o serviço do francês, faz 7-5 e abre 1-0, né? Quem também perdeu no primeiro set foi o Zverev, que a gente fala aqui que é a seleção do México, né? Joga como nunca e perde como sempre. Perdeu lá para o chileno, o Cristiano Garim, fez 1-0, mas está no segundo set, que ganhou o primeiro set, achei que tinha sido o jogo. O Garim ganhou o primeiro set do Zverev. E o João Fonseca, se ganhar hoje, vai para a terceira rodada aí. O Alcaraz já está firme aí, o Sinner, um campeonato importante, sem dúvida alguma. Esta competição, o torneio de Monte Carlo, né, um torneio de saibro, começa a temporada de saibro, dos torneios interessantes, até agora só piso rápido, quadradura, né, e agora com os jogos acontecendo também no saibro. E o francês empatou lá, está 40-40, vamos ver o que vai acontecer se o Fonseca fecha em 7-5, vamos ter o tie-break. Enquanto você se reconecta aí, Nicolino, duas informações para a gente terminar aqui, ó. O São José não joga hoje, né? Ele joga sábado. Tá bom, eu que não estou te vendo aqui, achei que você tinha sumido. O São José não joga hoje, mas ele acompanha Sertãozinho e Ferroviária hoje, viu, Nicolino? Esse jogo vale a pena para o São José. Olha aí, é do grupo do São José, Sertãozinho e Ferroviária se enfrentam hoje, Antônio Carmo. Para o São José não importa o resultado, o São José tem ganhado o Juventus, né, Antônio Carmo? Não tem jeito. Não. Se o Sertãozinho ganhar, o que é pouco provável, mas nós estamos falando de futebol, onde a zebra passeia, né? E lá no todo dos canaviais pode acontecer isso. Se o Sertãozinho ganhar, o São José pode empatar com o Juventus e depois ganhar do Sertãozinho. Ou ganhar do Juventus e empatar com o Sertãozinho. Mas daí ele joga mais tranquilo contra o Juventus no sábado. Agora, se der empate ou a Ferroviária ganhar hoje, o que é mais provável, não tem jeito, São José tem que ganhar do Juventus sábado na Rua Javari e depois ganhar do Sertãozinho. De qualquer maneira, Nicolino, São José depende só dele. Ele teve 2 tropeços, começou bem, 2 vitórias, 2 derrotas, e agora depende dele. Não precisa ficar fazendo cálculos aí. Ganhou os 2 jogos, 1-0 estará classificado. Mas acompanhar hoje aí essa peleja aí do Sertãozinho contra a Ferroviária, e no outro grupo, quando pode tudo ser resolvido, né? Votuporanguense já está classificado, o Ituano está com 7 pontos, se empatar com 15 em Piracicaba, resolve tudo, pronto. E aí não acontece mais nada na competição e vai se classificar também o Ituano, que começou ganhando pela Série C no último sábado. Por fim, a Champions League, Antônio Carmo. Vinícius Júnior ontem não fez nada e o Real perdeu em casa para o Bayern de Munique 2-1. O Arsenal ganhou do Sporting fora de casa 1-0, encaminha a classificação, vai jogar por um empate em casa semana que vem. Hoje no Camp Nou, clássico espanhol, Barcelona e Atlético, o PSG recebe o Liverpool. O Bayern poderia ter matado o jogo. Quando fez 2-0 com 1 minuto do segundo tempo, podia fazer 2-3, não fez, tomou o gol lá do Mbappé, e aí tá aberto ainda, lógico. O Real pode ganhar do Bayern lá em Munique, mas o Bayern não ganhava do Real, não sei há quantos anos, há quantos jogos, quebrou um tabu no momento importantíssimo, ganhando esse jogo aí e fazendo, portanto, obtendo uma vantagem de jogar pelo empate no jogo da volta. O Arsenal já era favorito, se torna mais ainda. E hoje o confronto espanhol promete facas e canivetes para depois do amistoso. Fonseca fechou lá o primeiro set, Nicolino, 7-5. Vai para o segundo set agora lá em Monte Carlo. Que maravilha, vamos torcer para o brasileiro. Amanhã a gente conta como foi, amanhã a gente fala também como foram os jogos da Champions. Bayern de Munique vai jogar por um empate em casa. Definido? Nada, né, Antônio Carmo? Mas que o Real deu uma fraquejada em casa ontem perante a torcida, isso deu, né? E o Bayern ganhou e foi bem melhor, né? E o Vinícius Júnior não fez nada, não se perdeu o gol feito no segundo tempo, né? O Real tem um... Opa, tá caindo tudo aqui. O Real, Nicolino, depende muito mais do Mbappé do que do Vini Júnior, né? O Real depende muito mais do Mbappé, eu vejo assim, do que do Vini Júnior. E o Bayern com o Kenny, faz gol de tudo quanto é jeito, né?
O homem é um artilheiro, fez gol aí, o Mbappé é o artilheiro da Champions League, o Kane está lá buscando também chegar na liderança da artilharia. Mas acho difícil que o Bayern vá perder essa chance maior em casa. Mas está aberto, obviamente, né? Vamos acompanhar, meu querido Antônio Carmo. Excelente quarta-feira para você. Amanhã a gente volta. Muito obrigado, Claudio Nicolini, a você, aos amigos todos que nos honram sempre com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quarta-feira, hein, gente? Até mais. 8 horas e 42 minutos.